Aí pessoal, retomando aqui com o exercício 2 da lista de geometria analítica e álgebra linear, só explicando, eu estou tendo que quebrar esses vídeos em vários pedaços porque quando eu faço um vídeo muito grande, às vezes eu tenho um problema de sincronização entre o áudio e a imagem, e aí o vídeo fica sem áudio, e aí eu tenho que regravar o vídeo. Então, para mim é mais fácil se eu gravar os vídeos pequenos, tem mais chance de dar certo, e também se eu achar algum erro, alguma coisa assim, é mais fácil de ter que começar de novo, eu perco só um pedaço do vídeo, tá? Então esse é o único motivo aí que eu tô fazendo esses vídeos picados. Por mim eu faria inteiro, era melhor para vocês, eu sei, né? Mas vamos lá, vamos continuar com o exercício B. O exercício 2, lembrando que eu quero ver se as retas são ortogonais, quer dizer que elas têm direções opostas, mas eu quero saber se elas estão no mesmo plano ou não, ou seja, se elas se cruzam ou não, tá? Então, para saber se as retas são ortogonais, a gente pega um vetor diretor das duas retas que a gente quer testar, né? E faz o produto entre elas. Então, 1 com 4, 1 com menos 2 e menos 2 com 1. Fica 4 menos 2 menos 2. Esse produto deu 0. Então, essas retas elas são ortogonais. Agora, a gente quer saber se elas são se elas estão no mesmo plano ou não. Tem duas maneiras de fazer isso. Uma maneira, aí ele fala se elas são perpendiculares, né? Então elas estão no mesmo ponto, e aí a gente tem que achar esse ponto. Uma maneira é tentar achar esse ponto direto. Então procurar o ponto Q, que é um ponto que satisfaz as duas equações de reta. Então vou marcar aqui essa equação de reta aqui e essa equação de reta aqui. A gente tem duas equações de reta e a gente tem que verificar o ponto que satisfaz as duas. A outra é igual ao do exercício 1. Quer dizer, se as minhas retas elas estão em planos diferentes, eu pego eu pego aqui um plano, deixa eu mudar de cor. Eu pego um ponto de uma reta, um ponto de outra reta e traço uma reta entre esses pontos. Essa é a minha reta que eu tracei entre esses pontos, e essas outras duas retas juntas, elas fazem um sistema LI. Então eu posso testar se esse sistema é LI, né? Lembrando que eu posso usar esses pontos daqui, esses dois pontos daqui. Então eu vou mostrar os dois jeitos. Então primeiro eu vou pegar aqui o ponto Q. Bom, um ponto Q, x, y, z, se ele satisfaz a primeira equação, o x vai ser 2 mais gama. Então escrever aqui, ó, 2 mais gama. O y vai ser 2 mais gama também, então o y é igualzinho. E o z vai ser 1 menos 2 gamas. Então escrever aqui o z, 1 menos 2 gamas. Tá? Esse é o x, y, z da reta R. E o x, y, z num ponto que pertence à reta S é igual a 1 mais 4 alfa. Então escrevo aqui 1 mais 4 alfa. Aí 3 menos 2 alfa e menos 2 mais alfa. Então 3 menos 2 alfa menos 2 mais alfa, os pontos x, y, z. Né? E se o ponto Q é comum às duas retas, então ele tem que obedecer às duas equações. Então isso aqui tem que ser uma igualdade. E aí é isso que a gente testa, a gente simplifica e fica com esse sisteminha. Então se o ponto Q existe, esse sistema aqui tem solução. E se vocês tentarem achar a solução desse sistema, vocês vão ver que ela não existe. Então, se não existe solução, quer dizer que as minhas retas elas não são perpendiculares. Elas são ortogonais, porém elas não estão no mesmo plano. Tá? O outro jeito, como eu falei, era testar se esse sisteminha aqui ele é LI. Tá? Então eu escrevi o primeiro vetor diretor, o segundo vetor diretor, e aí escrevi aquele ponto, aquele vetor que é simplesmente a diferença desse com esse, né? 2 menos 1, 1, 2 menos 3, menos 1, e 1 menos menos 2 dá 3, tá? Bom, aqui eu acho que eu fiz o contrário, fiz da direita menos da esquerda, então fica com o sinal contrário, trocado, tá? Mas não faz diferença, porque o que a gente quer testar é se isso aqui é zero. Se eu trocar a linha de todos, eu troco todos os sinais aqui, então não faz a menor diferença. E aí a gente faz esse determinante,
Quem não lembra como faz o determinante, vê nos vídeos anteriores, mas é simples, é só multiplicar para a direita, somando, e para a esquerda, subtraindo. E aí a gente chega aqui num determinante que é diferente de zero. Então o sistema, ele as minhas retas elas não estão no mesmo plano, meu sistema é LI, então elas são reversas, ortogonais e reversas, não são perpendiculares. Beleza? Vamos para o exercício 3. No exercício 3 a gente tem dois planos e a gente quer saber se esses planos, se eles são paralelos ou se eles são se eles se cruzam, tá? Então se eu tenho dois planos paralelos, né, eles nunca vão se cruzar. Agora se os meus planos não são paralelos, tem um plano assim, outro plano assim, tá? Aqui. Vamos ver se fica um bom desenho. Então eu tenho aqui um cruzamento entre esses planos que forma uma reta, tá? Então é isso que a gente quer saber. Determine a posição relativa entre os planos, ou seja, se eles são paralelos ou concorrentes. E caso eles sejam concorrentes, a gente tem que achar a reta de intersecção entre eles, tá? Aqui, como que a gente faz? Quando eu tenho o plano aqui, eu pego quem está multiplicando o x, o y e o z, que é 1, 2 e menos 2, e escrevo um vetor aqui. Esse vetor, ele é perpendicular ao meu plano, então ele é um vetor aqui que ele sai do meu plano, tá? Então isso aqui, se esse aqui é o R, esse aqui é o meu vetor R'. Se esse é o meu plano π, esse é o meu vetor R, tá? E aqui eu tenho o meu plano θ, se for esse aqui, então eu tenho o vetor S aqui, tá? E aí olha só, o vetor S é justamente aqui, ó, o 3, o 1 e o menos 1, tá? 3, 1 e menos 1. E aí, se esses planos são paralelos, então esses vetores aqui ortogonais ao plano também são paralelos, né? E se eles são paralelos, um é múltiplo do outro. Mas quando a gente olha aqui, a gente vê que um não é múltiplo do outro. Então os meus planos eles são concorrentes. E aí eu preciso achar qual que é a reta formada. Então como eu faço isso? Venho aqui na primeira equação, isolo x. Só passar todo o resto para o outro lado. Então eu chego aqui nesse x. Agora eu jogo esse x na segunda equação. Na segunda equação de plano, tá? Porque eu quero achar os pontos que são comuns nos dois planos. Então eu jogo x na segunda equação de plano. Daí eu tenho 3 vezes o x, e o x eu substituí aquele x que eu encontrei. Mais y menos z menos 2 igual a 0. E aí eu isolo o y. Então eu fiquei com y igual a z menos 1. Tá? Eu não vou fazer as contas detalhadinhas para fazer o vídeo mais curto. Então a gente tem o x e tem o y. Eu posso voltar esse y agora nessa equação de x. Tá? E aí eu fico com x é menos 2 vezes o y que eu acabei de encontrar, que era z menos 1, mais 2z menos 1. E aí se você fizer a conta, esse z aqui cancela com esse z, e aí fica só 2z, né? Menos 2z com mais 2z some. Aqui eu tenho mais 2 com menos 1, dá só o 1. Então eu cheguei x igual a 1, y igual a z menos 1 e z igual a z. Né? Então a gente escreve aquela solução. X igual a 1, yz menos 1 e z é o próprio z. Tá? Tem uma indefinição, que é o z. E aí a gente vai escrever uma reta com base nisso aqui, nessa solução. Olha só, aqui eu tenho um 1 que não está multiplicando ninguém, e aqui eu tenho menos 1. Né? No x e no y eu tenho esses números que não estão multiplicando ninguém. E aqui eu não tenho nenhum número sozinho. Então, eu tenho 1, menos 1 e 0, mais o lambda vai estar com quem está multiplicando. Aqui eu tenho o z e aqui eu tenho o z. Tá? Então, em y e em z, eu tenho 1. Tá? Eu poderia ter chamado esse lambda aqui de z, ao invés de lambda. Mas é mais comum usar a letra lambda. E aí a gente tem uma equação de reta. É só isso. Beleza? Então vamos para o item B. Vamos fazer a mesma coisa. A gente tem o plano π e o plano θ. Se a gente pegar aqui o vetor 2, menos 1 e 4, e aqui do outro lado, menos 4, 2
e menos 8. Se vocês olharem para isso aqui, se eu multiplicar esse cara por menos 2, o R por menos 2, eu chego no S. Então esses planos são paralelos, tá? Eles têm os vetores perpendiculares, são paralelos, então os planos são paralelos. Beleza? E aí, o que a gente quer saber é o seguinte, se eles são paralelos distintos ou não distintos, ou seja, se os meus dois planos são o mesmo, tá? Porque se esse plano estiver em cima desse, os meus planos são os mesmos. Se eles estão paralelos, eles são distintos. E aí a questão é o seguinte, eu não falei que eu tinha que multiplicar esse cara por menos 2 para virar esse? Agora tem esse 2 aqui que eu não usei, né? Se eu multiplicar esse 2 por menos 2, ele dá menos 4. Se esse cara aqui fosse menos 4, então eu teria o mesmo plano, tá? Eu teria tudo isso aqui multiplicado por menos 2. Mas esse cara não é menos 4, ele é menos 6. Então o plano não é exatamente o mesmo. Então ele é paralelo distinto, tá? Então vamos parar esse vídeo por aqui. Depois eu continuo com os próximos exercícios.